Olá, tudo bem com você? Meu nome é Guilherme Bastos e eu sou um dos professores de Química do Poliedro. Algumas questões da segunda fase foram elaboradas por mim e eu vou resolver com vocês agora essa questão que é a questão número 20, que é a questão que encerra a segunda fase do nosso ciclo nacional. Então eu vou ler a questão junto com você. Diz assim: para se obter a máxima liberação de calor, um queimador deve ter uma razão ótima entre a quantidade de combustível e de oxigênio, que corresponde a 3 vezes a quantidade de oxigênio requerida, teoricamente, para que haja combustão completa do combustível. Esse queimador foi ajustado para metano como combustível, para um fluxo de X litros hora de metano e 6x litros por hora de oxigênio. Isso tem tudo a ver com aquilo que o enunciado disse, que a combustão ótima é quando a quantidade de oxigênio é o triplo da quantidade teórica requerida. A proposta é reajustar esse queimador para butano, de modo a se obter a mesma liberação de calor que se obtinha para metano. Qual deve ser o fluxo de oxigênio quando o queimador é alimentado com butano? Considere que as perdas por combustão incompleta na razão ótima entre a quantidade de combustível e de comburente sejam as mesmas para ambos os combustíveis e que os gases se comportem idealmente. ΔH de combustão do metano, menos 810 kJ por mol, e o ΔH de combustão do butano é menos 2.900 kJ por mol. Olha, no primeiro momento, como é que é a combustão completa do metano? CH4 mais 2O2, dando CO2 mais 2 vezes H2O. E daí tem tudo a ver com aquilo que foi dito, que se aqui eu tenho X litros por hora, aqui tem que ser 6x litros por hora. Porque tem que ser o triplo da quantidade teórica requerida. Se a proporção é de 1 para 2, tem que ser 3 vezes isso, por isso que ficou x para 6x. O ΔH é de menos 810 kJ. Então, eu vou fazer o seguinte. Se 1 mol de metano tem um volume que a gente chama de volume molar, e isso tem menos 810 kJ de calor, então significa, pessoal, que para um volume de X litros por hora, eu terei um ΔH1. E o ΔH1 vai ser, então, de menos 810 vezes X sobre o volume molar. Agora nós teremos quilojoules por hora. Esse vai ser o ΔH por hora. Agora, pessoal, ele quer fazer para butano. Só que quando a gente queima o butano, que é o C4H10 mais O2, dando CO2 mais H2O, o balanceamento, 4 carbonos antes, 4 carbonos depois, 10 hidrogênios antes, 10 hidrogênios depois, e 13 oxigênios depois, 13 sobre 2 vezes 2, 13 oxigênios antes. E se na realidade eu tenho Y litros por hora, eu posso dizer que 1 mol de butano tem o mesmo volume molar que o de metano. Por quê, professor? Porque os dois gases são ideais. E o mesmo número de mols ocupa o mesmo volume. Isso foi dito no enunciado. Estão para 2.900 kJ. Como agora eu vou usar Y litros por hora, eu terei um ΔH2. E daqui eu tiro que este ΔH2
é de menos 2.900 vezes Y sobre o volume molar, quilojoules por hora. Agora tem um dado do problema que é fundamental. Ele quer que a quantidade de calor nos dois casos seja rigorosamente a mesma. Se a quantidade de calor tem que ser a mesma, ΔH1 e ΔH2 tem que ser iguais. Então significa que menos 810x sobre o volume molar vai ser igual a menos 2.900y sobre o volume molar. Esse com esse vai embora. E daqui nós tiramos então que este x deve ser aproximadamente... Vou fazer até diferente, pessoal. Este y deve ser aproximadamente, passo 2.900 dividindo, este y deve ser aproximadamente 0,28x. Agora, a pergunta é, qual deve ser o fluxo de oxigênio quando o queimador é alimentado com butano? O fluxo de oxigênio tem que ser, o fluxo de oxigênio tem que ser 3 vezes o da proporção estequiométrica, que é de 13,5 de y. Se o y vale 0,28x, isso significa que o fluxo tem que ser de 5,45x litros por hora. Posso colocar em função de x, professor? Deve. X foi dado no enunciado. X é o parâmetro inicial do enunciado. E aqui nós terminamos esse nosso projeto de ciclo nacional que o Poliedro resolveu inaugurar esse ano. A gente espera muito que vocês tenham gostado, a gente espera que vocês tenham aprendido bastante coisa, a gente espera que tenha sido útil e eu espero, em algum momento, poder ver você aqui em São José dos Campos, né? No ITA, quando você tiver aprovado, porque a gente é daqui, né? Ou a gente espera ver você aqui, estudando conosco, se alguma coisa, por acaso, não for como você idealizou para esse ano. Agradecemos toda a confiança que você depositou no nosso trabalho, no momento em que você fez a inscrição e resolveu fazer esse simulado nacional. E esperamos que tudo de bom aconteça com você. Boa sorte. Um grande abraço.